somos guiados pelo Espírito, meu irmão. E eu sei que a palavra de Deus hoje à noite, ela vai alcançar o seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Vamos seguir na direção do Espírito, amém? Deus é um Deus organizado. Mas que algumas coisas aconteçam, Deus também pode mudar algumas coisas. Amém? Você crê em um Deus de repente? Amém? Então dá uma glória a Deus aí, para você se animar. Amém? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se você vê os primeiros versículos, eu gosto de falar sobre isso. Quando Deus vem, Ele nos trouxe um ensino. Deus poderia ter feito o dia bem rápido assim, ou tudo, né? Tudo bem rápido. Um estrelar de dedo, ou então falar alguma coisa. E toda a terra, todo o universo, todo o planeta, toda criatura, né? Animal, tudo que existe poderia ter acontecido num instante. Mas Deus quis dar um ensinamento a gente de processos, diga processos. E nos versículos a Bíblia vem dizendo, né, que no princípio eram os céus e a terra, segundo versículo, e a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja, haja. Então algumas vezes Deus falou, mas no versículo 26 a Bíblia diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus disse assim, façamos o homem. Então foi a única vez, se você ler os primeiros 25 versículos, que Deus disse, façamos. Deus quis fazer. Então Deus foi lá e fez, você sabe toda a história de Gênesis, né, que Deus, que o homem pegou a maçã, né? Muito bem. Né? A Bíblia não tem dizendo que foi a maçã. Queria só ver se você estava atento. Qual foi o fruto? Alguém sabe qual foi o fruto? Hã? A Bíblia não fala sobre o fruto. Queria só ver se você estava atento mesmo. Tá bom? Mas a Bíblia diz aqui que teve um fruto que foi colocado no Éden. Mas nesse momento aqui, a Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, irmãos, nós não somos essa aparência física, Deus não é assim. Deus não tem um queixo, Deus não tem um nariz, uns maiores que os outros, né? Amém, glória a Deus. Uns com a cabeça maiores que as outras. Uns com o nariz, outros com a boca. Mas Deus não tem essa forma humana. Não era essa forma humana que Deus estava querendo se referir. Mas Deus também estava querendo se referir também às nossas emoções. Deus não é um Deus emotivo, mas a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, também com o Espírito, conforme a nossa semelhança. A Bíblia diz que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo. Amém? Então o Janderson, de fato, que você está vendo a minha casa, que é o meu corpo, né? Que eu vou ficar bem esbelto, em nome de Jesus. Para quem me acompanha nas mídias sociais, tenho feito exercício, faço exercício. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre domínio próprio. Diga domínio próprio. Olha para o teu irmão e diga domínio próprio. Amém? Nós vamos falar hoje sobre domínio próprio. E eu ia falar sobre outra coisa, não tinha nada a ver. Mas ali na hora do louvor, Deus disse, fala sobre isso. Porque a minha igreja precisa ouvir sobre domínio próprio. Amém? Diga domínio próprio. Então, irmão, nós temos 5 sentidos. E há uma grande questão que às vezes o homem, né, eu acredito que só eu devo estar por isso, às vezes lutando comigo mesmo, porque às vezes o que eu vejo não é o que está aqui dentro, não é o que a Bíblia diz, às vezes o que eu sinto, às vezes o que eu ouço. E você sabe que o ser humano, ele tem os 5 sentidos, que deixa eu ver se eu lembro de decorar. É paladar, olfato, audição, tato e audição, visão, né? Vamos lá, visão, audição, olfato, paladar e tato, não é isso? Então, irmãos, o ser humano, né, diz que a Bíblia diz que lá no versículo 1 do 11 de Hebreus, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam na Bíblia e a convicção de fato que não vemos. Então, às vezes, nós cremos muito no que nós pegamos, no que nós estamos ouvindo, ou que nós vemos. Às vezes alguém faz uma promessa, a gente acredita que aquela pessoa vai fazer só porque ela falou. Mas o que diz respeito nós à palavra de Deus? Nós precisamos crer o que a Bíblia diz de fato. Amém? Então nós estamos às vezes limitados, irmãos, nesses 5 sentidos.
E é uma grande luta, eu vou dizer assim, internamente, porque o ser humano, ele quer pegar, ele quer sentir, né? Mesmo às vezes quando é um cheiro bom e cheiro ruim, ele traz lembranças. Às vezes nós queremos ver para crer, às vezes nós queremos, né, provar. Então às vezes a gente fica limitado a esses 5 sentidos, né? E Tomé foi um daqueles, né? Eu só acredito em Jesus se eu ver, se eu tocar suas chagas. E quando Jesus apareceu diante dos discípulos, ele foi logo para Tomé e disse: toca aqui na minha mão, né? Toca aqui do meu lado para ver se não é. E ele: não, Senhor, eu já creio, porque eu estou vendo, né? Eu já estou vendo, eu creio. Então, irmãos, eu queria que você abrisse também lá em 1 Tessalonicenses, por favor, lá no Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 23. Nós vamos comprovar que o homem em si, o homem, quando eu falo homem e mulher, ele é esse ser trino, né? Ele é um homem espiritual. Nós possuímos uma alma, onde está o nosso sentimento, e nós habitamos no nosso corpo, esse corpo que está aqui, que você precisa cuidar dos 3. Você precisa cuidar do seu espírito. Olha para o teu irmão e diga: você precisa cuidar do seu espírito, da sua alma e também do seu corpo. Amém, irmão? Você precisa cuidar desses 3. Não caia nisso de que só o espírito, que Deus está interessado no seu espírito, a sua comunhão com Deus e sua vida ou a sua alimentação. Você não está nem aí com o seu corpo ou com a sua alma. Eu vou escutar o que eu quiser, eu vou assistir o que eu quiser, a bagaceira que tiver. Me diz, papai, que o meu espírito, que Deus está interessado é no meu espírito, no meu culto. E você faz o que você quiser. Isso é uma mentira. Diga: mentira. E no versículo 23, Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, você vê que esse espírito está com E minúsculo, não é o espírito de Deus, é o seu espírito, e ele está dizendo assim, ó: e o Deus de paz vos santifique, olha bem, santificar nas 3 partes. Quais delas? Completamente, e o vosso espírito, alma e corpo. Diga: espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que a palavra está dizendo? Que nós precisamos pegar o nosso espírito, nós precisamos alimentar o nosso espírito como? Com a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Não é você assistir algo, né, motivacional. Se tiver algum coach aqui, eu não estou criticando o coach, né, mas não é uma palavra motivacional de dizer assim, por exemplo: fulano, você vai conseguir. Bom, consiga. Amém, glória a Deus. Faça. Mas a Bíblia em si, ela tem coisas que ela vai dizer sim e não para você. E o sim e não faz parte de Deus. A Bíblia diz: seja a palavra sim, sim e não, não. Amém? Diga: o sim é de Deus. Diga o não também. Amém? Então tem coisas na palavra, instruções na palavra que é para você. Diga: a palavra de Deus é para mim. Mas a nossa alma, ela só vai pender para onde você alimentar primeiro. Não é verdade? Você já passou o dia sem comer e foi pegar um peso. O que foi que deu em você? Logo um escurecimento de vista. Não é verdade? Uma tontura. Não é verdade? Então, se você não alimentar o seu corpo, a tendência é você padecer. Mas se você alimenta o seu espírito, você vai estar forte e a carne, ela vai estar no seu lugar. O seu sentimento vai estar no lugar. Sentimento de raiva pode até vir. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei. Não é verdade? Vocês estão aqui? Amém? Dê glória a Deus para vocês. Estou pregando sozinho não. Amém? Então, se você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, se você vem para o culto, se você está apto para escutar aquilo que Deus tem para transformar na sua vida, você vai estar forte ao ponto do seu sentimento, irmãos. Não é desprezar o seu sentimento. Eu não estou pregando aqui para você desprezar o seu sentimento, mas você precisa colocar o seu sentimento subjugado à palavra de Deus. Amém? Se por algum momento você passa por um momento de tristeza, quem já passou por um momento de dificuldade aqui? Todo mundo, irmãos. Hoje mesmo passei por um. Você nem ficar lhe dizendo. Amém? Não é bom nem você saber.
Mas tem momentos que você passa por tribulações. Você passa por chateações. Não é verdade? Amém? Glória a Deus. Quem é casado aqui? Amém. Glória a Deus. Nem sempre sua mulher ou seu esposo lhe agrada. Não é verdade? Não é verdade? Não tenho vergonha de dizer não, irmãos. Não é verdade? Nem sempre. Até filho mesmo. Nem filho, às vezes, faz aquilo que você quer. O que é que você vai fazer? Fica irado com às vezes, né? Qual é a tendência? Você não disciplinar, né? A instrução, não discipline, não corrija seu filho na ira, porque você pode passar do limite. Tá bom? Você precisa corrigir o seu filho bem consciente na palavra, apesar que dá vontade de ir lá. Mas nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. Não é verdade? E a gente não pode sair das estribeiras. A gente tem que manter o nosso espírito forte para ele controlar o nosso sentimento. E eu não vou repetir, estou dizendo aqui que você vai matar o seu sentimento. Sentimento existe, você só vai ficar livre dele quando Jesus voltar. Amém? Diga um amém. Então, irmão, se você alimenta o seu espírito vai estar forte. Se você alimenta a sua carne, você vai ter obras da carne. E nós vamos ver isso lá na frente, quais são as obras do espírito e as obras da carne. Mas eu quero que você entenda que quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus também tem sentimento, que prova que a Bíblia diz que Ele estava alegre, que a Bíblia diz que Ele ri dos inimigos. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, Ele percebeu a angústia enquanto Ele vinha para fazer aquilo, a vontade de Deus. A Bíblia diz que saiu suor de sangue. Quem aqui já transpirou sangue? Né? Eu fiz um exercício, misericórdia. Só faltei a minha língua aqui. Mas não saiu sangue. Já passei muita dificuldade ou alguma transgressão que aconteceu, mas não saiu sangue de mim. Mas a Bíblia diz que Jesus saiu, mas ele permaneceu firme, porque ele colocou o sentimento no lugar. E você precisa também cuidar do seu corpo. Porque a Bíblia diz, irmãos, Jesus ele morreu aqui, ele ressuscitou e nós estamos vivendo a era da igreja. Então haverá um momento aqui que Jesus vai vir nas nuvens nos buscar. Nós vamos passar 7 anos nas bodas do Cordeiro, 7 anos de tribulação, e depois disso nós vamos reinar com Jesus aqui 1000 anos sobre a terra, até que venha a segunda vinda, onde vai acontecer a guerra do Armagedon, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz que quem morreu em Cristo, está lá dormindo, a Bíblia diz que vai ressuscitar com um corpo glorificado. E os vivos, está lá em Tessalonicenses 4, vamos subir nas nuvens com o nosso corpo glorificado, que vai haver uma transformação no nosso corpo. Então Jesus está dizendo aqui, Deus, o apóstolo Paulo na verdade está escrevendo aos Tessalonicenses dizendo, olhe, o espírito, o seu corpo e a sua alma, eles vão estar juntos. Eu quero que eles estejam santificados para que haja isso. Eu quero que você abra sua Bíblia também, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Deus, quando nos fez, Ele nos fez primeiramente no Espírito, é tanto que a Bíblia diz que Ele nos fez e soprou o nosso Espírito, né? Soprou nas narinas, né, do homem lá, o Adão, o sopro da vida lá, e ele ressurgiu. Então toda a nossa ligação com Deus, toda a nossa restauração, ela primeiro aconteceu no Espírito. Tudo que Deus trata conosco, no começo do nosso novo nascimento, em tudo que Deus vem falando, Ele fala através do nosso Espírito. Deus fala com você no Espírito, Ele não fala com você na sua alma, Ele não fala através do seu corpo, Ele vai lá e fala, Ele não fala com você por causa do seu sentimento, porque você às vezes está passando alguma coisa, e Ele fala para lhe acalentar naquilo que você está errado. Ele fala com o seu espírito, Ele levanta você, Ele fala com o seu espírito forte, passa para a sua alma entende o que está acontecendo e seu corpo vai transformar, vai revelar o que está acontecendo por dentro. É tanto que se você sorrir, né, você está sorrindo porque algo aconteceu, ou então você chora porque algo aconteceu internamente.
Mas aqui, no versículo 14 de Romanos 8, a Bíblia diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito, esse é maiúsculo, é o Espírito de Deus, são os filhos. Aí a Bíblia diz: estes são os filhos de Deus. Então, pois todos que são guiados pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito aqui? Amém? Quem é filho de Deus também aqui? Então nós somos filhos de Deus. Nós não somos guiados pelos sentimentos. E nós falamos sobre isso aqui. Dani gosta de ministrar sobre isso. Eu também falo isso sempre. Nem sempre, irmãos, aquilo que está acontecendo por fora é aquilo que vai lhe guiar, irmão. Não é nada. Na verdade, nada. Nada do que está acontecendo internamente ou externamente é o que está sendo guiado, é o que lhe guia. O que lhe guia é o Espírito, é aquilo que a palavra de Deus fala a você. Você pode estar achando aquilo legal, que bom carro, que carro bom, que carro barato. Aí aqui dentro não é para comprar esse carro, não é para comprar aquele carro, é a sua mulher também diz, aí você não consegue ouvir. Deus fala com sua mulher para sua mulher falar com você, ou vice-versa. Já aconteceu isso com alguém? Já aconteceu comigo também, amém. Só comigo e com a Deus já aconteceu? Obrigado pelas mulheres que nós temos. Porque quando a gente não consegue ouvir Deus, a gente tem que ouvir elas. E elas não param de falar, não é verdade? Enquanto você não fizer. Só eu e a Deus teve essa experiência, irmãos. Então, irmãos, precisamos ter cuidado nisso. Você precisa dar lugar. Você precisa dar ouvido ao Espírito de Deus. Somos guiados pelo Espírito. E eu quero que você abra sua Bíblia também, por favor, lá em Gálatas 5. Aleluia. Gálatas 5, irmão. Gálatas 5, versículo 8. Gálatas 5, 18, perdão. E a Bíblia diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, alguém é guiado pelo Espírito aqui? Amém? Não estás debaixo da lei. Ou seja, aquilo que se você está guiado pelo Espírito, a Bíblia diz que Deus nos guia através da paz, da alegria, então você não está debaixo da lei. E essa lei aqui, você não está debaixo de condenação. Então Deus não vai lhe guiar, irmãos, fazendo algo para alguém aqui na igreja para envergonhar ninguém. Deus não envergonha ninguém. Diga: Deus não envergonha ninguém. Amém? Agora, a Bíblia diz que Deus corrige. E essa correção, ela não expõe aqui. Amém? Mas a Bíblia diz no versículo 19: ora, as obras da carne são manifestações. São as manifestações. São as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades. Né? Às vezes a gente, eu vou até me incluir, né? Eu não gosto de fulano, nunca mais vou falar com fulano. As contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, não é partido político, irmão, é partido internamente dentro da igreja, em qualquer outro lugar. Amém? As invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, tem um parâmetro aqui de quem não vai herdar o reino de Deus. É só você ler a partir do versículo 18. Eu não estou aqui para lhe condenar. Não estou aqui para dizer, não é um culto para dizer que você vai para o inferno. Quem sou eu para dizer que você vai para o inferno? Sou julgador. Deus não me chamou para julgar. Deus chamou você para julgar? Olha para o teu irmão aí para ver se ele tem cara de julgador. Deus não chamou ninguém para julgar. Amém? E o versículo 22 é assim: mas o fruto do Espírito, diga, é amor, diga gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então não há lei, irmão, você ser bondoso com alguém. Não há lei você ser amoroso com alguém. E esse amor, irmãos, ele não é
está ligado a um sentimento de você ficar calentando uma pessoa. A Bíblia diz que lá em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13, vai lá explicar o que é o amor é verdadeiro, o amor não arde em ciúme, o amor tudo sofre. Você vai ver que não está nada ligado a sentimento, e sim uma decisão. Você precisa decidir a exercer o amor que Deus derramou no seu coração, como está lá em Romanos 5,5. Mas você pode ver aqui mas o fruto do Espírito é amor, e nós temos o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Jesus, Deus, Ele fala com você através do seu Espírito. Ele fala com o seu Espírito. O seu Espírito, como eu disse, é guiado por Deus. A ligação, a conversa é essa que Ele tem pelo Espírito. Porque como o batismo, que a gente fez o batismo semana passada, representa a morte e a ressurreição com Jesus. A partir do momento que nós ressurgimos com Jesus, nós temos o Espírito Santo dele dentro de nós. E nós somos guiados pelo Espírito. E quando nós somos guiados pelo Espírito, irmãos, nós conseguimos produzir fruto. Diga, eu posso e eu devo. Ixi, vocês estão desanimados demais, misericórdia. Pelo amor de Deus. Se anime, irmão, eu estou animado aqui. Eu não estou fazendo isso para você me animar, não. Eu quero que você entenda, eu estou ensinando a vocês, que vocês têm o Espírito Santo de Deus, e vocês podem produzir o fruto. Porque quando você olha, longanimidade, aí você já pensa, às vezes eu não sou longânimo, falei aquilo, ou então me explodi, eu não sou benigno, eu não sou longânimo, eu não sou bondoso, eu não tenho uma fidelidade. Irmão, você pode praticar isso, porque a Bíblia diz que você tem o fruto do Espírito. Não é que você pode ter. Você tem o fruto, o que basta é você exercer. Diga, eu preciso exercer o fruto do Espírito. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Amém? Então o Espírito de Deus habita em você. Lembra que eu falei lá no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis? Que a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você tem a mesma natureza de Deus. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Amém. Abre lá 1 Coríntios, por favor, capítulo 2, versículo 14. E a Bíblia diz assim, ora, o homem natural, esse homem, ele está ligado tanto à mulher como é o ser humano que Deus fez. Eu quero só abrir um parênteses, irmãos, que Deus não fez animal racional, tá certo? Nós não somos animais racionais, nós somos um ser humano que Deus tem uma ligação conosco através do seu Espírito. Deus não fala com animal, Deus não fala com um cachorro, né? Deus falou com um gatinho, o gatinho está tão acalentado falando. Isso é uma mentira, Deus não fala com animal, tá certo, irmão? Diga, Deus não fala com animal, tá? Deus fala conosco. Se você não escutar, aí Deus usa, como usou a jumenta de Balaão. Pelo amor de Deus. Mas dê lugar ao Espírito, né? Para Deus falar com você, não precisar misericórdia. Usar um jumento aí falando, pelo amor de Deus. Amém? Versículo 14 diz assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las, porque ele se discerne espiritualmente. Então é loucura um homem natural. O que é um homem natural? É saber que Deus está falando e não aceitar. O que é um homem carnal? É aquele que não deixa o Espírito guiá-lo. E a Bíblia diz que isso é loucura para ele. Eu sei que é Deus, mas eu não vou desconsiderar. Eu desconsidero isso. Isso é uma loucura, desconsiderar aquilo que Deus está falando, ou que Deus pode fazer. Lá em Romanos 8,5, não precisa você abrir, diz assim, pois os que são guiados, pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Lá em Filipenses 4,7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. E para que a gente possa estar ligado nisso, essa paz que excede, quantos problemas, irmão, tem acontecido na terra, né? A gente tem vivido tempos difíceis, tempos diferentes.
Há 20 anos atrás não era como hoje, não é verdade? Crianças andavam na rua, brincavam na rua. Hoje está perigoso brincar na rua. Preferimos, às vezes, e eu me incluo até nisso, que os nossos filhos fiquem debaixo das nossas vistas, porque o mundo está tenebroso. Eu não estou falando nem do que as pessoas estão fazendo de errado. Eu estou falando de nós mesmos cuidarmos dos nossos filhos. Está tenebroso. Mas a Bíblia diz que o Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. Mas a nossa mente ela só vai estar guardada, irmão, quando o nosso espírito estiver ligado com Deus. Quando a gente conseguir produzir esse fruto. Amém? Aleluia. Abre lá, por favor, em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. E desse fruto do Espírito, né, eu quero falar sobre domínio próprio, que é uma coisa que hoje em dia não está acontecendo tanto como antes. As pessoas, às vezes, antigamente, tinham mais prudência, temor no falar, no agir, no procedimento. Hoje as coisas estão sem prudência, sem temor. Ninguém mais tem respeito mais. Às vezes algumas coisas acontecem, né, e as pessoas não estão mais nem aí. Acontece muita coisa assim, inúmeras coisas que acontecem na rua, briga, no trânsito, qualquer coisinha agora, as pessoas já brigam, já não tem mais discussão, é logo matando as pessoas. Estava faltando um domínio próprio. E eu estava conversando com o Dani, e essa questão, eu sempre ouvi isso, que eu nasci num lar evangélico, eu escutava, cuidado para o mundo não entrar na igreja. E quando a gente pensa sobre isso, e na época, né, isso não tem nada a ver, né, não é pecado você fazer isso, contanto que há em sua intenção. E mulheres de brinco, de batom, né, em algumas igrejas não permitia, aí cuidado para não vir mulher, você não ficar usando batom dentro da igreja, brinco, né. Pelo amor de Deus, a pessoa, minha mulher sem brinco, sem batom, eu gosto quando ela usa brinco e batom. Ela é bonita de qualquer jeito. Mas o brinco e o batom não vai tirar a sua fé. Contanto que você não use isso para a sensualidade. Amém? Amém, irmãs? E homens também, tá certo? Tem coisas que a gente não pode usar adereços para que não ande chamando atenção. Mas hoje, a gente precisa ter um domínio próprio em todas as áreas. No seu falar, no seu proceder. Né? No que entra, no que você está comendo, cuidado no que você come. Né? Eu estou falando isso por causa do exercício, porque eu sempre tive esse certo cuidado. Né? Sempre tive esse certo cuidado, porque na época minha irmã ela tinha feito uma cirurgia nos olhos, e ela não podia comer carne de porco, não podia comer algumas coisas que ofendesse ela, por causa de uma cirurgia que ela fez no nervo óptico, que teve que fazer uma perfuração no olho. E durante toda a minha vida eu cresci tendo restrições na comida por causa da minha irmã. Então não tinha nada a ver, nunca tive problema nos olhos, vejo, enxergo de longe, faço tudo. Só que por causa disso, eu tinha que passar essa restrição por causa da minha irmã. E se você vê alguns versículos, isso cabe bem algumas coisas, porque se alguém, ou se algum, comparado, né, um membro do corpo, como uma unha encravada do pé, ela encrava, você toma cuidado com todos os dedos e anda calmamente por causa de uma unha somente, para proteger todo o pé. Mas por causa disso, eu tinha algumas restrições de algumas comidas e eu fui acostumado a não comer comida gordurosa, eu não comia comida salgada, carne de porco, né? Eu só vim comer carne de porco por causa da minha irmã, de Dani. E eu não estou dizendo que isso é pecado e errado, tá bom, pessoal? É só por causa da cirurgia da minha irmã. E por causa disso, eu consegui ter domínio próprio em algumas coisas na comida. E hoje, graças a Deus, é mais fácil. Tá bom? Mas lá em Provérbios capítulo 16, versículo 32, a Bíblia diz assim: é melhor o longânimo, diga o longânimo, do que o valente. E o que domina o seu espírito, o é minúsculo, que é o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Então, irmãos, uma pessoa que se domina em todas as áreas, uma pessoa que se domina no seu ânimo, na sua rotina, dentro de casa, não é porque você é marido ou você é mulher, quer mandar em tudo, faz bagunça. Na igreja também, você não pode dominar as pessoas. Você que trabalha no departamento, você não domina as pessoas do departamento. Né? Eu não domino você, que é da igreja, eu não domino nem minha mulher. Amém?
Ela me obedece por amor ao Senhor, mas eu dou ordem na casa, eu dou ordem aos filhos. Você também dá ordem, mas a gente não domina ninguém. Deus fez a gente livre, com livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio aqui? Você tem livre-arbítrio. Se você quiser, Deus o livre, sair ali e pecar, você vai. Mas eu não quero que você faça isso. É por isso que a igreja ela existe, para lhe ensinar, para lhe instruir a não fazer isso. Mas a Bíblia diz que aquele que se domina a si mesmo, estou com a raiva de fulano, eu vou pegar fulano, né? Você já teve vontade de fazer isso? Já teve vontade? Eu já tive vontade. Pegar pelo pescoço, pelas orelhas. Eu tenho esse temperamento, irmãos. Eu tenho um temperamento calmo, graças a Deus. Mas vem ira também para mim, irmãos. Sou normal, tenho um sentimento. Lembra que eu tenho uma alma? Eu fico irado às vezes. E a minha forma de agir às vezes é de outra forma. Eu conto de 1 até 5, de 1 até 10. Né? E às vezes a gente tem que dominar a nossa alma. Mas a Bíblia diz que o Espírito domina. Aquele que domina o seu espírito é mais poderoso, é mais forte que uma pessoa que toma uma cidade. A pessoa, alguém tomar uma cidade, tomar várias pessoas, dominar várias pessoas. Mas a Bíblia compara uma pessoa que se domina a si mesmo, irmão. Diante de uma situação, diante de uma diversidade que você é colocado. A Bíblia diz que você é mais forte do que isso. Passa umas páginas, irmãos, e vai lá para o capítulo 25, versículo 28. Você abriu aí? Versículo 28. Obrigado, Pai. Você pode dar glória a Deus pelos ar-condicionados dessa igreja? Obrigado, Senhor. Você é o Deus que supre. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu tenho essa visão, irmãos. Nós precisamos colocar um ar-condicionado nessa igreja. Amém? Eu não sei, estou dizendo aqui que eu não sei como, porque não é desorganizado. Deus vai prover abundantemente, mais além do que nós pedimos ou pensamos. Nós já vemos com a porta de vidros, ar-condicionados, para que a gente esteja em um ambiente agradável, para que a visão de alcançar 1% dessa região, a gente possa alcançar. Vai encher aqui, irmãos, e nós vamos fazer 2 cultos, amém? Amém, irmãos? Pega junto, amém? Glória a Deus. Fique irritado não, porque eu mando você repetir, irmãos, porque quando você repete, você está exercendo a fé. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Não é falei porque eu estou crendo. Amém? Eu estou crendo, crie. Estou crendo tanto que eu estou falando. Amém? Então, versículo 28 do capítulo 25 de Provérbios diz assim: como a cidade derrubada ou derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Diga misericórdia. Você já viu uma casa, não é igual aos Estados Unidos, né? Que Dano tem muita vontade de morar nos Estados Unidos. Certo. Você vai. A gente vai visitar, morar não. Nós somos do portal. Amém? Imagine, irmão, uma casa derribada com muitas coisas de bem. O que é que vai fazer? A pessoa vai entrar, vai roubar, jogar pedra. Eu, quando era criança, jogava pedra nos vidros, nos cachorros, no gato. Então, uma casa sem muro, derribada, é a mesma coisa de que a gente lá joga pedra, entra, alguém fica curiando assim o que é que está na janela. É uma casa sem proteção nenhuma. Quem tem uma casa aqui sem muro? Quem tem a casa com muro aqui? Todo mundo tem muro. A minha é fechada, ninguém vê. Eu não quero que ninguém veja, porque é minha privacidade. Se você for lá, quem já foi na minha casa aqui? Pronto, você vai lá, toma um cafezinho, né? Toma alguma coisa, né? Patrícia já foi, tem 7 anos que Patrícia vai lá. Se você for na minha casa, você vai ser bem recebido. Tem Tito, meu gato, que vai miar, ele vai lá, tá com você. Você vai sentar na nossa mesa. E se for algum momento, você vai entrar. Vai desfrutar do ambiente da minha casa. Agora sim, uma casa, irmãos, que não tem muro, que todo mundo vai lá, joga uma pedra, todo mundo entra. É uma casa aberta. É uma casa fácil de acesso, ou de quebrar, ou de vandalismo, qualquer outra coisa. A Bíblia diz que é um homem, ou uma mulher, um homem, né? Estou comparando os dois aqui, que não contém o seu espírito, que não contém o seu sentimento, que não contém a raiva naquele momento.
E vamos descentralizar essa questão de dominar o espírito só quando a pessoa está com raiva, até quando você está alegre. Diz que quando você está emotivo, tanto para a tristeza como a alegria, não é hora de você usar dinheiro. Você sabia dessa? Quando você está bem triste, não é hora de você gastar. E quando você está alegre, não é hora de você gastar. Pode prestar atenção aqui, fica tranquilo. Amém? Então a Bíblia diz assim: como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem, que não pode conter o seu espírito. Então uma pessoa que sai, que briga, que fala o que quer, que fofoca, que come o que quer, é uma coisa descontrolada. E eu vou dizer, não tem como Deus agir através dessa pessoa. Amém? Se você vê uma pessoa descontrolada, usada por Deus, tenha cuidado. Porque a Bíblia diz que uma pessoa que não se controla, como é que vai ser controlado pelo Espírito? Ou então como vai ser usado pelo Espírito? Tá bom? E só um parênteses dessa questão de ser usado pelo Espírito. Deus não vai usar você, o Espírito de Deus não vai usar você como se fosse uma possessão, né? Eu estou aqui, eu estou sendo guiado pelo Espírito, aí guiado pelo Espírito, aí derruba, faz alguma coisa, espanca, faz uma vergonha. Ser guiado pelo Espírito não é estar possesso. Amém, irmãos? Ser guiado pelo Espírito você vai produzir frutos. Você tem um fim proveitoso naquele momento. Você está sendo usado pelo Espírito para um fim proveitoso. Ajudar alguém, dar uma palavra a alguém. Você não vai estar como se fosse endemoniado, sem controle. Um demônio, quando entra em alguém, ele faz uma bagunça. Quem já viu uma pessoa endemoniada? É horrível. Você acha que o Espírito Santo de Deus, uma pessoa guiada pelo Espírito, vai agir dessa forma? Não vai. A Bíblia diz que Deus te usa, vai te usar com perfeita paz, com harmonia, sem falar que Ele é teu ajudador. Ele não vai estar te puxando, venha, e você vai, não. Ele venha, vai, não. Não, ele vem, vamos junto, vamos. Aí ele vai fazer a obra que Deus estabeleceu juntamente com você. Se é para tocar, Ele está ali com você, te ensinando, te instruindo. Aí o líder do louvor disse, não, vamos de novo, vamos ensaiar de novo. A paciência, a falta de paciência vai subindo ao espírito, calma. Longanimidade, aí você vai equilibrando, né? Aí você está escalado na faxina. Meu Deus, não vou para a faxina dessa igreja. Meu Deus do céu, misericórdia. Aí vai. Aí quando você toma a decisão de ir, aí o Espírito vai junto com você. Vai ser bom. Aí você baixa a cabeça varrendo. Aí Deus começa a falar com você. Amém? Porque isso acontece comigo, irmãos, quando eu venho para cá. Não é toda hora que eu venho falar, eita, eu estou tão feliz que eu vou fazer a faxina. Vestir meu terno. Peraí. Vou vestir meu terno. Quem já me viu aqui lavando a igreja de terno? Alguém já me viu? Pronto. Nem toda hora, irmão. Eu só estou sendo sincero. Nem toda hora eu venho com vontade de fazer. Termino fazendo. Não é verdade? Às vezes Dani está na escala. Eu não coloco meu nome na escala. Eu coloquei até no grupo geral. Quem está no grupo geral aqui da igreja? E viu. Eu coloquei lá. Porque é uma grande oportunidade de você servir ao Senhor. Irmão, púlpito é só um detalhe. Eu estou aqui, já está chegando meu tempo ali, 15 minutos para eu terminar minha ministração. 10 minutos. Eu vou terminar. Pronto, já passou. 5% você vai lembrar da minha ministração. Isso é normal. Eu não estou preocupado com isso. Púlpito é um detalhe. Não desejo o púlpito. Desejo uma vida de agradar ao Senhor, fazendo aquilo que é colocado você para fazer. Se seu líder do departamento, ou alguém da igreja, ou até no seu trabalho, está mandando você fazer algo, faça. Amém? Eu sei porque eu estou falando isso, porque está alcançando alguém, tá bom? Abre lá também, capítulo 29, passa mais algumas páginas de Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Irmãos, eu ia falar outra coisa, e Deus está mandando falar sobre domínio próprio. Nós precisamos exercer esse fruto do domínio próprio. Eu poderia falar sobre a alegria, sobre a paz, que é uma coisa hoje que está tirando a paz, é a mente da pessoa, problemas, é conta, é problema de criança, é a escola, é não sei o quê, e poderia estar falando isso, mas eu vou falar sobre domínio próprio, porque nós precisamos dominar a nossa língua, nós precisamos dominar a forma como nós andamos, nós precisamos dominar aquilo que entra na nossa boca, dominar os nossos olhos, o que nós estamos vendo, o que estamos dando ouvido. Nós precisamos ter cuidado. Fofoca é pecado. Diga, fofoca é pecado. Porque, não estou falando não, mas se você está dando ouvido, você está alimentando, fazendo com que alguém está falando.
uma mentira, ou então pode ser até que seja uma verdade sobre alguém, mas que não é do seu bedelho, tá certo? Não se fala sobre isso. Então, capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz assim em Provérbios: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. Então o tolo joga toda a sua ira, né? Eu já vi alguém irado, é algo terrível, é uma pessoa sem controle. E como eu disse, o não faz parte da vida do crente. Você precisa receber um não. Como é bom o não? Diga, como é bom o não? Não é bom mesmo não. Irmãos, o não faz parte da vida do crente. Você precisa ouvir o não. Se sua educação, você cresceu, você está aqui nessa igreja, ainda bem que eu não conheço muita gente. Se você está aqui nessa igreja e a sua educação, seu pai nunca lhe deu um não, eu vou lhe dizer, na igreja, irmãos, você vai receber um não de Deus, usado por lideranças quando você precisar errar, ou errar e você vai ser precisado de ser corrigido. Um não vai chegar na sua vida e você não pode se desesperar por causa disso. O não faz parte de um cuidado de Deus na sua vida. Amém? Como também o sim. O sim também. Mas o não também faz parte. Porque o que é que está acontecendo hoje, irmãos? Eu não cheguei aos meus 50. Vou chegar cheio de alegria, cheio de paz. Estou com 47 anos, não tenho vergonha de dizer minha idade. Amém? Estou ficando jovem. Mas eu vou dizer, antigamente a gente via mais crianças, adultos, jovens, adolescentes, mais educados e mais respeitosos. Não é verdade? As pessoas que estão aqui com 50, 60, até 70 anos, viu uma geração mais educada, mais respeitosa. E sabe quando isso acontecia, irmãos? Não fique com raiva de mim não, quando sair da igreja, tá bom? Quando você terminar o culto. Não é sair da igreja não. Não sai da igreja. Olha para o teu irmão e diga, não sai da igreja. É quando sair e terminar o culto. A gente, né, a geração de hoje, ela não está ouvindo não. E ela precisa ouvir não. E eu vou dizer, irmão, não fique chateado. Nós vamos dizer não a você. Se for necessário, nós vamos dizer o não. Amém? Assim como a gente vai dizer um sim. Nós estamos aqui usando essa igreja, eu vou lhe repetir de novo, porque eu gosto de ouvir, de falar isso que o apóstolo Guto falou, e isso está impregnado na gente, a gente quer fazer. Nós estamos usando essa igreja, a gente usa o departamento infantil, a gente está usando os recursos que tem nessa igreja. É por isso que nós vamos colocar ar-condicionado. Nós estamos usando o dízimo que é colocado nessa igreja, para que tenha essa estrutura, para que tenha, quando você vai num banheiro, tenha qualquer outra coisa lá, a igreja já está sempre limpa, para usar essa igreja para levantar você espiritualmente. Amém? A gente não está aqui para usurpar de você, para que a gente levante a igreja. É tanto que a gente traz outros ministros. Eu não sou a pessoa aqui mais importante da igreja. Eu sou o pastor da igreja. Mas eu não estou aqui, não sou o bambambam, só sobe nesse púlpito eu. Eu não faço isso, irmão. Eu reconheço que a Bíblia diz que Deus chamou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Eu entendo que esses 5 chamados, ele é para abençoar a igreja. E dentro da nossa igreja tem mestres, tem profetas, tem evangelistas, tem pastores e tem apóstolos. E isso está acontecendo para a sua edificação. Amém? Então o sábio reprime a sua ira. Pense 2 vezes na repercussão da ira. E essa ira não só é de briga. Eu quero levar para outro lado de decisão, que você pode tomar uma decisão equivocada, que pode lhe trazer um prejuízo na sua vida. Você pode estar bem emotivo, pode estar bem alegre, estou tão bem, é Deus que está me guiando, mas para direitinho, é Deus mesmo que está me guiando. Levanta, pondera algumas coisas para tomar as decisões, para que a decisão sua não seja equivocada e você venha trazer um transtorno. Amém? Amém? Amém. Dá uma glória a Deus, irmão. Amém? Através do Espírito Santo, podemos controlar as nossas emoções e impulsos. Isto é o principal para evidenciarmos, para evitarmos as tentações e sairmos e não sair em pecado. Desculpa. E não cair em pecado, perdão. Ter paciência e autocontrole é a verdadeira demonstração de força. Por isso,
nos guia a grandes conquistas em nossas vidas, ao contrário de agir compulsivamente. Com sabedoria e com paciência, mesmo em situações difíceis. Peça que Ele controle as suas emoções e reações, ou ajude melhor. Aprenda sempre com o exemplo de Jesus, que era manso e humilde de coração. Irmão, esse manso e humilde de coração, não era as pessoas batendo, bata, eu sou tão assim. Ou então, fulano, você não serve para nada. Eu não sirvo. E humildade não é isso. Humildade é você reconhecer o que a Bíblia tem para você. E manso e humilde de coração. Amém? Humilde, meu irmão, é você reconhecer aquilo que Deus estabeleceu para você. Manso é você, mesmo dentro daquela situação, eu prefiro me controlar. Eu prefiro estar equilibrado nessa situação. Eu posso escutar esse lado e esse, mas eu vou tomar a decisão certa guiado pelo Espírito. Senhor, o que é que eu devo fazer? Dani me ouve, às vezes, quando eu digo, Dani, não sei o que fazer nessa situação. Não sei. Aí eu fico calado, não vou falar nada, eu não sei. Aí Dani vai para um canto, eu fico ali, eu sei o que é que eu devo falar. Às vezes eu vou escrever. Às vezes a gente vê umas mensagens e ouve. Eu digo, Senhor, o que é que eu devo falar num momento como esse? Às vezes eu escrevo, aí apago, escrevo, apago. Demora às vezes lhe responder. Irmão, é complicado. Uma resposta equivocada, ela pode trazer um problema terrível na sua vida. E na minha também. Então eu prefiro olhar, peço ajuda a Dani, peço ajuda a outras pessoas, peço ajuda à minha futura diretoria, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém? Em breve, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos estar apresentando para você a diretoria dessa igreja. Amém? Nós queremos num virar de chave nessa igreja, onde nós vamos ter uma diretoria que vai estar me ajudando. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Estou já pertinho de terminar, irmão. Fica tranquilo. 1 Coríntios 6, 12. Que palavra poderosa, Pai. Obrigado. Você está nos instruindo a ser, Pai, guiados pelo Espírito, a ter domínio próprio, a exercer o fruto do Espírito, Pai. Primeira Crônicas eu estava, misericórdia, nada a ver. 1 Coríntios 6, 12. A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, se a gente for levar para o lado da rede social, eu não vou criticar você não, porque eu também uso rede social, tá bom? Mas às vezes o meu celular me dá um relatório das mídias sociais. Quando eu olho, passo muito tempo no Instagram, olhando a vida dos outros, que a gente fica olhando. Não é verdade? Você fica olhando a vida dos outros, você fica, ou só sou eu que fico olhando? E a gente tem que ter cuidado com isso. Mas a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas. Tudo é lícito, irmão. Tudo é lícito. Mas a Bíblia diz assim: mas nem todas as coisas me convêm. Me convém eu sair daqui, Deus o livre, tomar ali um choppzinho ali na frente da igreja. Pelo amor de Deus. Não é lícito isso. E na continuidade do versículo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Então tenha cuidado. Tenha cuidado também na comida. Tenha cuidado no que você assiste, no tempo que você perde em outras coisas. Procura ter uma rotina, né, para você cuidar do seu corpo, para você ter uma saúde mental, para que o seu espírito lhe use aqui. O seu espírito vai usar o seu corpo aqui na terra. Eu preciso, na terra, nesse lugar que chama terra, nós precisamos desse corpo. Então você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar da sua mente. Obrigado, irmão. Abre lá, por favor, em capítulo 10, versículo 23. Passa algumas páginas, por favor. Esse é o penúltimo versículo. Capítulo 10, versículo 23. E o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. Uma igreja que ela era bem... destacava na sua questão do lado espiritual, mas era uma igreja que fazia algumas coisas assim, bem
estrambólicas, né? Carnais. E a Bíblia diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, cuidado no que você ouve. Cuidado, irmãos, nas frases, né, que são dizeres, às vezes mensagens, frases. Cuidado em frases que são faladas no Instagram e você às vezes reposta. Cuidado, dizendo que você é proibido de fazer isso. Mas tenha muito cuidado em frases, né, que às vezes são sutis naquilo que está falando e às vezes pode levar você a ter outros pensamentos. Amém? Lá em Mateus capítulo 6, abre lá por favor, versículo 21. Mateus é o primeiro capítulo, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 21, capítulo 6, versículo 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Todos acharam? Eu quero terminar essa ministração com esse versículo. E eu quero falar sobre várias coisas dentro desse versículo, quando ele fechar. A Bíblia diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu vou ler mais uma vez. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Se você pegar esse versículo e colocar da ordem, né, diferente, o seu coração, aonde está o seu coração, está o teu tesouro. Como eu falei aqui, agora há pouco, nem sempre estamos alegres em fazer alguma coisa. Nem sempre você está alegre em acordar e viver a sua rotina. Não é verdade? E nem sempre, irmão, tem coisas que nós queremos fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Nem sempre você quer falar aquilo que Deus mandou você falar. Mesmo que aquilo possa trazer em pessoas uma coisa não amigável para você. Mas é necessário você falar, não com dolo, não com brabeza, mas você precisa falar com amor, a verdade para as pessoas ou para as situações. Mas a Bíblia diz aqui: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o apóstolo Guto, ele tem uma frase assim, que ele diz que tem coisas que ele não quer servir, ou então coisas que você não quer servir, mas que é necessário você servir. Ele diz: coloca o teu coração naquilo. É você subjugar a sua alma, irmãos, mesmo sem você querer. E como eu falei lá no começo, às vezes nós estamos vivendo uma geração que às vezes é só o que nós queremos fazer. A gente só faz o que nós queremos. E você precisa fazer o que é necessário. É o alisado, o verdadeiro alisado de alma. Irmãos, a Bíblia não está para alisar a nossa alma. Ela está para falar a verdade. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que o amor, ele fala a verdade. E essa verdade, ela não quer de uma forma ser uma forma corrigida, ou a verdade, ela é uma forma dolorosa que vai lhe trazer o mal. Mas, irmãos, coloca o teu coração naquilo que vai estar trazendo o teu tesouro. Eu estou trocando a ordem do versículo aqui. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então pega teu coração e bota em servir. Eu joguei lá no grupo a questão da faxina para fazer na igreja. Você não é obrigado a fazer a faxina. A gente não quer aqui lhe obrigar a fazer faxina. Mas se você quiser, está uma porta aberta para você fazer. Estamos com a escala preenchida, mas você pode vir um grupo de pessoas e ajudar. É bom, irmão, fazer a faxina. Eu faço a faxina na minha casa, faço a faxina na igreja. É bom, eu toco, eu canto. Eu ministro, eu toco, faço qualquer outra coisa. Mas eu vou dizer, fazer faxina, colocar o coração naquilo que você não quer fazer, é um bom exercício para você começar a dominar a sua alma. Amém? Eu queria chamar o louvor, por favor.